Salve, salve pessoal. Isso daqui nada mais que é um canal secundário aí do Meicão. Então, se vocês quiserem ver uns vídeos ainda mais incríveis, me segue aí no primário também. Valeu. Salve, rapaziada, beleza? Meicão aqui, cara, trazendo pra vocês aí, né, de volta, quadro de análise de perfis. Vocês tanto gostam aí, pessoal que acompanha, cara. E dessa vez estamos aí pra analisar o Guerreiro Sora. Guerreiro aí, main, Kai'Sa e Zeri, praticamente meia ADC, né, como um todo. E, cara, sem mais delongas, assim, né, primeira coisa que eu gosto muito de fazer no perfil aqui, tá olhando aqui agora essa aba do DeepLow, que mostra muita coisa sobre como o guerreiro tá performando aí nas suas partidas, principalmente aí com seus campeões mais jogados, cara. A princípio, né, claro, a gente não vai sempre apontar coisas ruins assim, né, queria elogiar aí que eu acho que o KDA do guerreiro tá decente, não é um KDA ruim, não acho que ele esteja morrendo demais também. A gente vai ver aí que, pô, principalmente no Brasil, assim, bastante pro players do Brasil aqui costumam ter uma média de KDA, assim, que dos pro players ADC, tá, guys? Costuma morrer um pouquinho mais. Lá na Coreia, que é um jogo um pouco mais... por algumas linhas organizadas, por outras um pouco mais caótico, que é na parte de fights, tá? Tem bastante luta lá, mas o jogo ele é organizado pra ter essas lutas. A gente vai ver aí, né, trazendo até de comparativo pra vocês, o nosso querido Viper, a gente coloca aí, ó, né, que hoje é o melhor ADC em questão de solo kill do mundo, cara. Ele tá aí o top 3 da solo kill coreana, mais de 1.800 pontos. E a gente vê aí que a linha, né, o panorama de KDA, cara, tá bem equiparado. Claro, o Viper ele costuma morrer um pouco menos, mas a gente vê assim que, pô, tipo, uma def a mais ali na média, cara, tipo, principalmente dos seus dois mais jogados, né. Um e meio não é de todo mal. Não é de todo mal de maneira alguma, principalmente quando a gente fala também que a sua média de kill e assist são relativamente maiores. Então, eu acho que é uma boa linha. Isso demonstra, pra mim, isso demonstra que na relação de mid-late game ali, principalmente nas partes das lutas, tá conseguindo clicar bem, como um todo, né? E vocês falam, pô, vocês podem estar até perguntando, tá, mas não é parte de lane phase e tal. Se fosse lane phase, a gente conseguiria ver agora nesse stat aqui, velho, de gold por minuto, gold de diferença no caso, perdão, diferença de gold e diferença de farm aí aos 15 minutos, tá, guys? Tem aqui diferença de farm. O farm que ele tem aos 15 minutos, cara, entrega bastante aí do como e o quão bem ele está performando na lane phase. A gente vê aí que, de fato, né, aos 15 minutos de Kai'Sa Zeri, ele costuma ter uma leve vantagem, uma vantagem sutil, comparada ao do Viperzão, né, que o cara é brabo, e a gente realmente, tipo, consegue ver que na relação de lane phase, né, ainda falta um molejo. Por que eu digo isso? Normalmente, quando você consegue, né, se encontrar ali numa posição em que você se sobressai nos demais oponentes do seu elo, tá, rapaziada? Não é querendo também falar que o guerreiro precisa jogar como um Viper, não. Muito pelo contrário. O Viper, ele é um comparativo, uma base pra gente entender, né, o que faz um ADC ser interessante. Uma das diversas bases, não precisa ser necessariamente o Viper, né, eu tô trazendo o Viper porque realmente ele é brabo na parte da solo kill e sempre esteve aí no topo dos topos. E é muito importante a gente conseguir ter esse limiar, né, esse comparativo, pra entender o que a gente busca na nossa performance, né, quando a gente pega um jogador de alto nível. É como se eu fosse um jogador de basquete cara, vou ali estudar, ver como que o Stephen Curry arremessa de 3. Como que ele faz a base do corpo dele, como que ele faz a base da mão, como é que ele arremessa com o arco do arremesso, enfim. Deu pra entender melhor essa linha, pra gente conseguir aí colocar na prova, na prática, assim, mesmo coisas mais palpáveis que a gente pode estar melhorando no nosso jogo, cara. E pra mim, o pulo do gato tá realmente aqui, ó. Como ele joga os principais são Kai'Sa Zeri, eu vou tampar os demais, porque eu quero que vocês prestem atenção realmente nos mains dele, né, que são os campeões de longe mais jogados. E a gente entra aqui na parte de CS por minuto, cara. Vamos dar uma comparadinha boa aqui nessa relação de CS por minuto. Mas por quê, né? Tipo, a gente preza tanto assim, né? Por que, por exemplo, até pro players ou streamers falam muito de farm? Rapaziada, mais do que nunca, o LoL hoje é um jogo de farm, como o Bwipo deu uma entrevista no Mais Esportes, né? Como assim um jogo de farm? Não tem um monte de objetivo, não sei o que e tal. O farm, ele é a base para que você esteja bem nesses timers importantes do jogo. Porque qual que é o esquema? Né, muito a gente tinha antigamente, né, de que você precisava aí ganhar suas lanes, amassar suas lanes, até mesmo solar os seus oponentes, matar os seus oponentes na lane phase para você conseguir ganhar o jogo, né? O famoso círculo do Soled do Yodão, né? Existia muito aí nos elos afora. Só que o que acontece agora, né? Descobriu-se que quando você joga para matar o seu oponente, primeiro, você não é mais tão recompensado, né? Antigamente,
Cara, você conseguir uma kill, 2 kills na lane, já, tipo, era uma vantagem absurda, só que hoje em dia os itens já não estão mais tão fortes assim. Então, por exemplo, principalmente na parte de componente, os componentes não são mais tão fortes, cara. Antigamente o punhal serrilhado dava 10 de AD a mais, além da letalidade. Hoje em dia, né, tá dando menos AD. Os componentes como um todo, assim, a gente não tem componentes como o chicote ferrifarpo, como diversos outros componentes, assim, que, cara, uma vantagem inicial ali, já no começo de jogo, os primeiros minutos de jogo, já agregava muito, muito mesmo. Hoje em dia, tipo, uma espada longa. Você conseguir uma kill no seu oponente é, tipo, uma espada longa a mais. E qual que é o esquema, né? O pulo do gato, né, já entrando no segundo aspecto, é que não é tão simples assim, não é tão fácil assim você conseguir matar os seus oponentes, jogar pra kill, jogar pra realmente tentar ali, né, na parte do bot, por exemplo, amassar os caras no 2v2 e se colocar numa posição vulnerável pra matar eles. Você acaba ficando muito mais exposto do que eventualmente possa ser recompensado por isso, né? Que já finaliza com o terceiro aspecto de que muitos jogadores do mais alto nível descobriram algo sobre o jogo como um todo, assim, atualmente. Que você se manter numa boa linha de farm e as janelas e oportunidades que você tem para conseguir jogar ali para uma possível luta, um possível, até mesmo, pode ser até mesmo um Soled, mas hoje em dia é muito mais um 2v2, um 3v3, você manter na parte do seu jogo individual, claro, não tô querendo tirar essa parte de você aproveitar a oportunidade e punir o seu oponente e conseguir matar ele. Mas isso é totalmente diferente de quando a gente fala de um playstyle, né? Uma forma de jogar direcionada para você conseguir matar o seu oponente na lane. Isso é diferente. É muito mais na relação de caso o meu oponente erre, aí eu consigo punir e efetivamente matar ele. Mas agora, quando a gente joga para essa parte de eu vou manter o meu farm muito bem e eu vou jogar acima de tudo para usar os meus recursos, os meus cooldowns, né, e jogar agressivo na hora certa para, por exemplo, garantir um dragão ou garantir as minhocas, as larvas, um arauto, a gente encontra um estilo de jogo extremamente sólido e muito mais estável aí que a gente possa vir a estar tendo dentro do LoLzinho essa season, cara. E por que eu tô falando disso, né? Principalmente para esse guerreiro aqui, porque a ADC é sobre isso, rapaziada. A ADC é uma rota, né? Mais uma vez, usando o Brip como referência aí na entrevista dele ao Mais Esports, a ADC é uma rota que precisa de gold, de dinheiro, né? Precisa de itens, acima de tudo de itens para conseguir funcionar. Só que quando a gente fala de um jogo que passou por um patch aí de durabilidade, ou seja, tá mais difícil matar os caras, e também você não é tão recompensado assim no momento em que você mata eles. Acima de tudo, você não é tão recompensado assim no momento que você mata o seu oponente. A gente fala de um jogo que você precisa realmente estruturar uma boa farmada. Colocar direto ao ponto. Você precisa estar ativamente farmando, porque o farm hoje é o principal gerador de recurso. Não só de ouro, mas como de XP também. Mas a gente sabe que o XP na bot lane, por muitas vezes, na maioria do jogo ali, ele é dividido com o seu suporte. O que não tem problema, porque a rota em si, realmente, quando a gente fala de atiradores, são campeões que escalam através de itens. É diferente de, por exemplo, os Juggernauts da top lane, né? Os lutadores, que quanto mais level eles têm, parece que mais insano de poderosos eles ficam, que é realmente o intuito, né, do balanceamento desses campeões. Mas pra ADC, rapaziada, isso aqui é extremamente importante, né? O CS por minuto, cara. O que muitas vezes acontece, que é praticamente o caso aqui do nosso guerreiro, Sora. Cara, o CS, aos 15 minutos dele, não é tão ruim assim comparado ao do Viper, que é um dos melhores do mundo, né? Então, por exemplo, com o Kai'Sa, que é o mais jogado dele, a gente tá falando aí de 107 de média de farm. Fica aí uns 15 de farm a menos que a média de farm do Viper. Aí o de Zeri, 111, fica 11. Né? Pô, 11 de farm até que não tá tão ruim, mas aí que tá agora o pulo do gato, que é quando a gente vem pro CS por minuto. Muitos ADCs acabam caindo na falácia de parar de farmar para tentar ajudar o time. E, infelizmente, essa é a rota, a função que você é mais punido por fazer isso, de longe. De longe, assim, você parar de farmar como um ADC para tentar, até mesmo ser um bombeiro, né, tentar participar de tudo que aconteceu no mapa, cara, significa você parar, você quebrar o seu ritmo de ficar forte no jogo. Óbvio que quando a gente fala aí do, talvez, Loelo, até mesmo do Raelo, existem sim partidas que você pode ser recompensado se você jogar com seu time ali para conseguir estar lutando, através de kills, né, no começo, meio e fim de jogo, mas isso não é algo
replicável, algo que vai fazer você conseguir aí extrair, né? Seguir nessa linha para todos os jogos que você tenha. Tanto que a gente pode ver aqui que a performance do guerreiro não é ruim no geral, mas ele se encontra relativamente travado aí no Esmeralda 2, tá? Eu até esqueci de filtrar aqui pra parte da solo kill, mas não tem problema algum, porque a gente tem esse panorama, né, e de campeão relacionado a elo, que a gente vê que realmente, cara, muitas das vezes o que acontece é ele ter que depender ali de uma jogada mecânica pra conseguir ganhar, principalmente com o campeão, que provavelmente ele mais consegue tá aplicando esse gap mecânico. Mas toda a questão da gente conseguir subir de elo, mas acima de tudo conseguir atingir o mais alto nível, é a gente conseguir ser o melhor jogador, guys. E vocês, AD Carries, caso vocês queiram ser esse cara foda todas as partidas, vocês, aquele cara que sempre tá forte, né? Se a gente vê esses pro players jogando, cara, parece que todo game eles estão fortes. ADC é dinheiro, ADC é gold, ADC hoje, Season 15, 2025, no LoLzinho, ADC é farm. Espero que vocês tenham gostado, rapaziada. Forte abraço do Meicão e até uma próxima. Valeu!